Você tem uma loja online, mas as vendas simplesmente não acontecem? Você já montou tudo, já fez tudo que todo mundo falou, mas as vendas não saíram do zero? Ou pior, não tá tendo o resultado desejado? Então presta atenção, porque nessa aula eu vou te passar o passo a passo de todas as estratégias que você precisa executar para você já colocar em prática e sair completamente dessa estagnação da loja virtual. A loja virtual, ela é algo que pode trazer um resultado muito incrível para o seu negócio, desde que você entenda qual estratégia você vai seguir e, obviamente, como que ela funciona para que você consiga ter resultado. E nessa aula eu quero te passar todo esse passo a passo. Bora lá? Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E nessa aula eu quero te mostrar quais são os elementos que a sua loja virtual precisa ter para você começar a fazer as suas primeiras vendas e escalar e chegar aí nos mais de 100 mil reais em venda com a sua loja virtual. E é muito legal porque eu tô muito dentro da minha casinha, né? Porque quem me conhece sabe que eu tive durante 7 anos uma agência especializada em loja virtual. Então a gente tinha cliente lá que faturava 40 milhões de reais por ano. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que o conteúdo vai mudar completamente a sua forma de entender esse novo mercado. Mas antes de a gente começar o conteúdo, deixa eu te falar, aqui embaixo a gente tem um link de um grupo no WhatsApp e nesse grupo a gente compartilha e a gente faz aulas ao vivo toda semana, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente troca ideias e principalmente tira suas dúvidas. Esse grupo é 100% gratuito e tem aulas toda semana 100% gratuita lá para você aprender e se profissionalizar ainda mais com marketing digital. E se você quer aprender tráfego pago, tô deixando aqui embaixo também o meu link do meu Instagram. É só você ir lá, me seguir no Instagram e clicar no link da bio. Lá no link da bio tem um treinamento completo para você de tráfego pago, de como subir a sua primeira campanha no Meta Ads. Fechou? E já não esquece, clica aqui no botãozinho do like, já se inscreve no canal. Toda semana conteúdo incrível de marketing digital aqui para você se tornar um verdadeiro mestre do marketing e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ser transformadas e vão aprender a vender na sua loja virtual. Mas vamos lá, deixa eu te explicar então qual que é o conceito de uma loja online. Uma loja online, ela é algo necessário para você que é um vendedor de um produto físico. Se você tem um produto físico, você precisa entender aonde a atenção do seu cliente está. E onde a atenção do seu cliente está? No digital, na internet, no celular. Por isso que você precisa começar a vender os seus produtos no digital. Uma das coisas que já aconteceu durante quando eu tive agência, já aconteceu na minha experiência, é alguns profissionais acharem que a loja online vai competir com a sua loja física. Isso não acontece. Uma vez eu estava conversando com o pessoal, eles são uma fábrica de roupas infantis, e o maior sistema de venda deles era aquele sistema de venda de representante, ou seja, eles mandavam o representante fazia o pedido, mandava e entregava. E a gente estava conversando, falando, olha, vocês precisam ter sua loja online, e eles chegaram para mim e disseram assim, não, mas eu não preciso ter minha loja, porque se eu tiver minha loja, eu vou competir com os meus clientes. E não vai. Porque olha só, eu moro aqui em Curitiba, eu moro pertinho de um shopping aqui em Curitiba. Se eu estou em casa, num frio, chovendo, e eu falo, vou comprar uma camiseta, e eu vou comprar essa camiseta pela internet, eu vou comprar pela internet. Não interessa qual promoção que tá acontecendo no shopping, eu não vou sair de casa. Eu escolhi o mercado onde eu vou comprar, a ferramenta que eu vou comprar. Agora, se eu preciso pro evento e eu preciso da camiseta para agora, eu falo, não, eu vou na loja no shopping para me comprar, eu vou na loja no shopping para me comprar. Não importa qual seja a oferta que o site me dê, eu vou preferir na loja física e escolher comprar o produto e levar para casa. Então olha só, o seu cliente, ele vai comprar onde ele quiser comprar. E se ele não encontrar você no digital, ele vai comprar do seu concorrente, porque a decisão ele já tomou, comprar pela internet. Então se ele quer comprar pela loja virtual, ele vai comprar pela loja virtual. Se ele não te encontrar, ele vai encontrar quem? O seu concorrente, porque ele está posicionado. Então não existe essa competição. A sua loja física nunca vai competir com a tua loja online. Mas para que a sua loja online ela tenha resultados, uma coisa que você tem que entender é que não é a mesma estratégia. A estratégia de marketing que você executa na loja física é completamente diferente da estratégia que você vai executar na loja online, e eu vou te explicar alguns exemplos. Um exemplo que é muito importante, anota isso, pega papel e caneta e anota isso. Você tem uma loja física e quer montar e fazer sua loja online vender. Há uma grande diferença entre a grade de produtos da loja física e da loja online. No online, a gente precisa de profundidade de estoque, enquanto na loja física você precisa ter variedade de estoque, correto? Então vamos lá. Se você tem uma loja de tênis aí na tua cidade, e nessa loja você tem um modelo de tênis esportivo e você tem a numeração lá, né, do 36 ao 40 até o 42, um modelo. Então você precisa ter, às vezes você tem 1,40, 1,38, 1,36, você tem uma unidade de cada um daquele determinado modelo. E você tem uma variedade de modelo muito grande. Então você tem rosa, laranja, azul, verde, pink, prata, você tem vários modelos ali daqueles tênis. No digital, isso não funciona. Guarda isso no teu coração que isso vai mudar completamente o seu jogo. No digital, a gente fala de
profundidade de estoque. No digital, a profundidade ela é muito mais valiosa do que a variedade. Por exemplo, se você tem camisetas, é muito melhor você ter 5 camisetas com 10 unidades de cada uma do que você ter 50 camisetas, cada uma de um modelo diferente. Por quê? Porque é um conceito muito simples. Olha só, como que funciona as vendas online? As vendas online, elas funcionam principalmente através do algoritmo das campanhas de tráfego, correto? Então, quando você anuncia um produto, você tende a ter uma demanda de muita gente vendo aquela sua oferta e isso traz a probabilidade de você vender ainda mais. Vou te dar um exemplo. Imagina que você esteja vendendo camiseta de time e você tem a camiseta do Corinthians, você tem a camiseta do São Paulo. E aí você sobe uma campanha de tráfego pago direcionando as camisetas do Corinthians. Como que funciona? Vai funcionar de maneira muito simples. O algoritmo ele vai pegar a sua camiseta e vai apresentar para 10 pessoas. 10 dessas, ele é muito mais, tá? Eu tô te dando um exemplo. Ele apresenta para 10 mil pessoas, mas eu tô dando um exemplo de 10 para ficar fácil a nossa matemática aqui. Ele vai lá e apresenta para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma compra e as outras 9 ignora. E o algoritmo ele olha e pensa, fala, tá, mas por que uma comprou e as outras não? E ele percebe que aquela pessoa que comprou é corintiana. E vá por mim. O algoritmo ele sabe tudo sobre você, inclusive qual time você torce. Ele vai falar, esse cara é corintiano, então provavelmente se eu apresentar para 10 corintianos, 10 corintianos vão comprar. E ele faz isso, ele apresenta para 10 corintianos. Só que desses 10, de novo, só um compra. Então você teve 2 vendas, né? Um na primeira e outra na segunda. Ele fala, tá, mas por que um vendeu? Por que não vendeu pros 10? E ele começa a procurar o interesse entre esses 2. Fala, esses daqui são corintianos, mas eles também seguem todos os jogadores do Corinthians, inclusive o técnico no Instagram. Entendi. Então eu vou apresentar para pessoas que têm esse mesmo comportamento. E ele manda essa camiseta para mais 10 pessoas. Só que dessas 10 agora, 2 compram. Então você fez 4 vendas até agora, correto? E aí ele fala, tá, mas por que só 2? Não era para ter vendido para as 10? Eu encontrei um comportamento. Aí ele vai entender o comportamento desses 4. Ele vai falar, não, esses 4 eles são corintianos, seguem os jogadores do Corinthians, mas também frequentam estádios. E isso vai dando uma inteligência pro algoritmo. O algoritmo ele vai conseguir encontrar públicos que se interessam cada vez mais por aquele produto. Então até ele ter esse aprendizado, você fez 4 vendas. Só que se você só tinha um produto em estoque, o que aconteceu? Você perdeu completamente o anúncio. E a inteligência ela para. Porque ele já não consegue divulgar mais. Por isso que no digital a profundidade é muito importante. Quanto mais aquele produto vende, mais ele tende a vender. Porque mais calibrado fica o algoritmo para entregar aquele produto para pessoas que têm o mesmo comportamento e que precisam daquele produto. É assim basicamente que funciona. E se você tem todo o trabalho de fazer foto, descrição, cadastrar o produto de maneira profissional e você acaba vendendo um produto e você só tinha um em estoque, todo o seu trabalho foi jogado fora. Agora, se você cadastra esse produto e esse produto ele faz 10, 20, 30 vendas, quanto mais ele vender, o trabalho foi o mesmo, você cadastrou uma única vez só. Por isso que no digital, a profundidade de estoque é mais importante. Segundo ponto que é muito interessante, o layout do seu site, ele não vai te servir de muita coisa. Às vezes a galera ela chega e ela quer layouts incríveis, colorido, com identidade visual e tudo mais. Vá por mim, o básico ele funciona melhor. Isso, eu tive agência durante muito tempo, vai por mim, eu já produzi mais de 500 lojas virtuais ao longo da minha vida, então eu sei exatamente que funciona. Quanto mais tradicional, o básico, mas o básico eu não tô dizendo que precisa ser mal feito, pelo contrário, básico bem feito, mais ele tende a vender. É só você olhar o site do Mercado Livre. O site do Mercado Livre não tem botão girando, não tem tudo colorido, não tem um monte de informação, ele é básico. Por quê? Porque a prioridade é a velocidade. O seu cliente ele não quer demorar para ver o conteúdo. Logo, quanto mais simples, quanto mais tradicional for o seu site, mais ele tende a abrir rápido, mais resultado ele tem. Porém, isso não quer dizer que o cadastro do seu produto tem que ser feito de maneira simples. Pelo contrário, o cadastro do seu produto ele precisa ser feito de maneira detalhada. Isso vai te trazer muito resultado. Eu estou falando primeiramente de layout. Às vezes a galera ela olha que a página principal do site tem que estar a coisa mais linda do mundo, tudo colorido, tudo cheio de coisa. Não, não é bem assim. Até porque a maioria das pessoas nem acessa a página principal do site. Eles acessam a página direto do produto. E esse é o ponto. É isso que eu quero passar para vocês. Você deve focar na sua apresentação no cadastro de produto, porque é o cadastro de produto que vai vender, beleza? Olha só, eu vou te mostrar alguns exemplos disso que eu tô falando para vocês. Então olha só, eu tô aqui na tela do meu computador e eu quero explicar alguns pontos para você. O Mercado Livre, por que eu tô com o site do Mercado Livre aberto? Porque o Mercado Livre ele mostra uma coisa pra gente, a quantidade de peças vendidas desse produto. Tá vendo esse jogo de camisetas brancas aqui? Esse jogo de camisetas brancas teve 25 unidades vendidas.
correto? Então, olha como que a profundidade de estoque é importante. Vamos ver essa daqui do Dia das Mães, ó. Camisetinha simples do Dia das Mães. Também 25 unidades vendidas. Se você tivesse profundidade de estoque, se você tivesse somente variedade, então você tem essa camiseta branca, preta, azul, laranja, verde, vermelha, você não ia conseguir fazer isso. Porque somente essa camiseta aqui fez 25 vendas. Então, isso daqui é um pequeno exemplo, mas você pode ter vários mais. Ó, vamos olhar aqui um boné. Vamos dar uma olhada aqui num boné. Ó, também 25 unidades vendidas. Nossa, eu tô pegando só produtos de 25, né? Vamos pegar esse da Under aqui. Ó, esse aqui. Nossa, também 25. Eita, velho. Tá todos os produtos 25. Mas, o que eu quero te mostrar é... a profundidade de estoque, ela é mais importante do que a variedade de estoque. No Mercado Livre você consegue ver isso com mais detalhe. Por quê? Porque você consegue ver as peças que mais vendem e como elas vendem. Olha só isso daqui, ó. Essa outra camiseta que foi a primeira que eu entrei, esse conjunto de 3 camisetas, teve 50 mil unidades vendidas. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa como que funciona no Mercado Livre. No Mercado Livre, quando você cadastra um produto para você vender lá dentro e você faz a sua primeira venda, depois que você faz a primeira venda, essa primeira foto aqui, ó, tá vendo? Essa primeira foto aqui e o título do produto não pode ser trocado mais, depois da primeira venda. Então essa foto, essa primeira foto e esse título fizeram mais de 50 mil vendas, entende? Então a profundidade de estoque, ó, essa camiseta aqui térmica, segunda proteção, fez mais de 1000 vendas. Por isso que eu falo pra você, a profundidade de estoque no digital, ela é mais importante que a variedade. Se você for tentar focar em variedade, você vai ter muito trabalho. Por quê? Porque o cadastro de produto seu precisa ser feito de maneira maestrica. Pega papel e caneta que eu vou te explicar certinho como que o seu produto precisa ser cadastrado. Olha só, eu estou aqui num dos maiores sites de tecnologia do Brasil, que é o Kabum, né? Foi comprado ali pelo grupo da Magazine Luiza. Esse daqui é um site gigantesco de faturamento de milhões também de tecnologia. E eu acho que a Kabum, assim como a Amazon, as duas, elas dão um show de cadastro de produto. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você precisa levar em consideração para que o seu produto ele seja bem cadastrado? Primeiro, layout. Você pode perceber que tanto no Mercado Livre, a base, ó, Mercado Livre, Kabum e a Amazon, você pode perceber que o processo deles é mais ou menos o mesmo. O header fica aqui em cima, a foto sempre na esquerda, o texto na direita. Por que que isso acontece? Porque a leitura, a vista de imagem é da esquerda para a direita. Por isso que isso daqui acontece. Então, você precisa seguir esse modelo de layout. Às vezes a galera coloca a foto no meio e isso afeta um pouco o volume de vendas. Mas o layout ele é normalmente muito básico. Quais são os elementos que o seu site precisa ter, que a sua loja virtual precisa ter para que você consiga vender bastante? Primeira coisa, o nome do produto. O nome do produto, ele é muito importante porque é aqui aonde as pessoas elas vão procurar. O nome do seu produto, ele precisa descrever de maneira muito rápida e técnica o que significa aquele produto. E quanto mais detalhado for esse nome, mais fácil de você ser encontrado por pessoas que estão buscando, tá? Esse é o primeiro ponto. O seu nome, ele não pode ter mais de 90 caracteres. Já anota isso aí. 90 caracteres, não pode ter mais de 90 caracteres. Por quê? Existe uma documentação chamada Best Price. A Best Price são as boas práticas de desenvolvimento do Google. Essa Best Price, ela é necessária para que o seu site ele seja melhor ranqueado. O Google ele tem uma documentação que ele fala, olha, se o seu site seguir dessa forma, você tende a vender mais. E olha o tamanho do Google, não dá pra falar que o conselho desse cara não é muito bom. O conselho deles é muito bom e você precisa seguir. Então, o Google, ele passa isso. Olha, seu nome, ou seja, a quantidade de caracteres, letras e espaço não pode passar de 90. Se eu não me engano, no Mercado Livre, eles até proíbem. Eles até barra 60, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, não tem um nome maior do que 90 caracteres, senão às vezes você quer escrever uma bíblia no título do produto. O título do seu produto, ele precisa ser de, quando eu leio ele, eu consigo entender exatamente qual é o produto que eu estou vendo. Então, ó, camiseta térmica, segunda pele, proteção UV, compressão, frio e calor. Olha que interessante. Eu consigo somente pelo nome saber o que significa aquele produto. E se eu descer no Mercado Livre, você vai perceber que é a mesma coisa. Camiseta agro, fazenda, agricultura com proteção UV. Tá vendo? Então, pelo nome do produto, eu já sei do que o produto se trata. Mesma coisa, ó, robô, aspirador, passa-pano, Kabum Smart 900, 127 volts. Por quê? Porque as pessoas elas procuram pela voltagem, principalmente esse tipo de produto, preto, a cor dele, e esse aqui provavelmente é um código para ficar fácil de encontrar. Então cada loja tem o seu jeito. Mesma coisa, ó, EcoPop última geração, né? Smart Speak, ou seja, caixinha inteligente, compacto, com som envolvente e Alexa, na cor preta. Percebeu que o nome do produto eu consigo identificar exatamente o que significa? Então se você coloca lá, bota preta. Não, pera, bota preta de couro, mas bota Caltrim preta feita de couro de cavalo, feminina.
Entende? Quanto mais detalhe, quanto mais fácil for eu ler o nome e eu entender o produto, mais fácil de eu encontrar. Por quê? Porque se eu venho aqui no Google e eu digito aqui, ó, camiseta preta com a gola branca, o que isso quer dizer? Eu tô procurando uma camiseta preta com gola branca, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, o que apareceu pra mim? Camiseta, manga curta, pescoço redondo, simples, com corte, tal. Tá vendo? O nome do produto é fácil de eu identificar o que significa? Camiseta preta com a gola redonda. Por quê? Porque é exatamente isso que eu tô buscando. Então, o título do seu produto, ele precisa seguir esse conceito. E aí você vai ter mais resultado. Segundo ponto, que é o ponto que mais vende, tá? Isso é necessário, a foto. Recomenda-se que a sua primeira foto ela esteja em fundo branco. Não é o caso desse aqui, mas se você olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, fundo branco, fundo branco, fundo branco, aqui fundo não, mas fundo branco. O Mercado Livre, ele exige, o Mercado Livre é uma exigência dele. Para você vender no Mercado Livre, todas as primeiras fotos, ó, toda a primeira foto ela precisa estar em fundo branco. Vamos descer, ó, tudo em fundo branco. Ele não aceita a primeira foto com fundo ambientalizado. Então, isso também tá na Best Price, nas boas práticas. Recomenda-se que a primeira foto esteja em fundo branco, até porque deixa o seu feed mais harmonioso, deixa a grade de produtos mais harmoniosa quando você faz dessa forma. Então, ó, na Kabum também a primeira foto é em fundo branco. Só que é só a primeira. As demais fotos, elas precisam ter as informações, que é o que a gente chama de skin the game, pele em jogo. O que quer dizer a pele em jogo? É o seu produto onde ele deve estar. Ó, onde que fica a Alexia? Ó, aonde que fica? Tá vendo? Então é o seu produto em ação, skin the game, pele em jogo, é você colocar o seu produto em ação para as pessoas verem. Se você tem uma bota country, onde que a foto tem que estar? A primeira foto em fundo branco e as outras fotos em um ambiente de fazenda, correto? Por quê? Porque as pessoas elas precisam visualizar. Lembre-se, quando eu vou numa loja física, eu consigo tocar o produto, eu consigo mexer no produto, eu consigo sentir o produto. Quando eu tô no digital, eu não consigo. Eu consigo ver apenas as fotos. Por isso que as fotos é importante. Por isso que na Shopee, se você abrir o site da Shopee, vamos ver aqui o site da Shopee, a Shopee ela faz muito isso e é muito legal. Por quê? Porque a Shopee ela mostra exatamente como que é o produto na prática. Inclusive os depoimentos lá embaixo, elas pedem que tenha foto. Tá vendo? Ó, panela de pressão, óleo espelho, tá vendo? Primeira foto em fundo branco. A Shopee não exige, né? Igual o Mercado Livre, o Mercado ele exige, mas ó, é padrão da primeira foto. E as demais fotos é um jogo, é pele em jogo, né, no caso. Então, ó, tá vendo? Vamos pegar aqui essa coisa aqui. Não sei o nome disso aqui. Olha as próximas fotos, ó. É o produto sendo apresentado como ele tem que ser. Anota isso. A sua imagem, ela precisa ter no mínimo 800 por 800 pixels. Ela precisa ser quadrada. Não adianta você fazer uma foto retângulo. Não adianta você fazer uma foto vertical. Pro seu site, ela precisa ser quadrada, 800 por 800. Beleza? Primeira foto em fundo branco e as demais fotos em skin the game. Beleza? Esse é o ponto. Depois disso, você vai ter os outros elementos, como preço, diferencial, parcelamento. Isso vai depender muito de loja para loja. É necessário que tenha em primeiro quadro. Mas depois disso, você precisa ter a descrição do seu produto. E é aqui que o jogo ganha. É aqui que você consegue diferenciar. Porque na Best Price exige que no mínimo tenha 600 caracteres. No mínimo, 600 caracteres, tá? Então não pode ter menos que 600 caracteres, porque senão você não ranqueia no Google. Você não fica lá brigando entre os primeiros lugares, fica lá embaixo. No mínimo 600 caracteres. Mas quanto mais caracteres você tem, não quer dizer que você vai ter mais posicionamento. Por quê? Porque esses caracteres, eles precisam ter relevância. Olha aqui, você vai utilizar esse campo de depoimento como se você fosse um vendedor. Você pode até colocar vídeo, inclusive tanto o Mercado Livre quanto a Shopee, eles pedem agora que tenha vídeo, porque as pessoas, elas compram mais pelo vídeo, porque elas conseguem ver o produto com mais realidade, né, do que somente por foto. No caso aqui da Kabum, ó, tem 2 vídeos, inclusive, por falta de 2 vídeos review, mostrando todo o passo a passo, como que funciona e tudo mais, e tem a descrição. Olha a descrição deles, a descrição é o seu vendedor. É aqui que você vai utilizar todos os argumentos possíveis para você vender o seu produto. Quanto mais detalhado for, e aí não tô dizendo que tenha que ter um layout todo bonito, desse jeito, não há necessidade. O Mercado Livre, por exemplo, ele nem deixa ter, tá vendo? No Mercado Livre é realmente em texto, ele nem deixa ter imagem, mas a descrição precisa ser muito detalhada. Quanto mais detalhado for a sua descrição, quanto mais informações tiver na sua descrição, mais chance você tem de vender. Por quê? Porque quando o cliente ele tá lendo a descrição, quer dizer que ele tá muito interessado no seu produto. Porque vemos que ninguém lê a descrição do produto se não tá interessado. Então a lógica é você utilizar todos os argumentos possíveis para que você consiga convencer, no mínimo 600 caracteres e todas as informações necessárias, como se
você fosse um vendedor. Se você conseguir estilizar, como a Kabum faz, como a Amazon faz, olha que página bonita, fala que não dá vontade de comprar o produto deles por causa disso. A Polishop faz, a Magazine Luiza agora tá fazendo para muitos produtos agora. Então eles pedem que quanto mais detalhe você tiver, é aqui que você vai ter o seu vendedor, é aqui que você vai ter todas as informações, é aqui que você vai ter o poder de argumentar para o seu cliente do porquê ele deve comprar o seu produto ou não, entendeu? Esses são os elementos que a sua loja virtual precisa ter. Depois, obviamente, toda loja virtual ela precisa ter o que a gente chama de elementos de segurança. Vamos lá para baixo, elementos de segurança ficam aqui embaixo. A Amazon não precisa, a Kabum até não precisa tanto também, porque eles já são uma marca muito grande. Mas o que são os elementos de segurança? Isso aqui, ó. Olha a quantidade de depoimento. Isso mostra que vocês não são qualquer coisa, que vocês são um site. Olha onde fica a pergunta, tá vendo? Se a gente descer mais, olha todas as informações, olha todos os selos aqui, ó. Site blindado, reconhecida pelo Buscapé, site seguro, Ebit, Reclame Aqui e empresa campeã do Reclame Aqui. Você precisa ter esses gatilhos de segurança porque você deve lembrar em consideração que a maioria das pessoas não te conhecem, principalmente na tua loja virtual. Você acha que você é conhecido no seu ambiente, na tua cidade, mas se você sair para outro estado, você já vai perceber que ninguém sabe quem é você. Então, a tua loja virtual, ela vai jogar, olha aqui, ó, do grupo Magazine Luiza. O Magazine Luiza comprou a Kabum há pouco tempo atrás. Entende? Então, você precisa ter esse selo de segurança para mostrar que vocês são verdadeiro. Obviamente, ter um suporte no WhatsApp, mas a base é você entender esses três elementos. O elemento primário, nome do produto. O nome do produto precisa ser fácil de encontrar. Foto do produto, é a foto do produto que vai ajudar a vender, então 50% das vendas está na foto, e o restante está dividido entre descrição e título, porque é isso que vende. Não adianta você querer ter uma página principal, porque quando você está querendo comprar um aspirador de pó, você tá na página de aspirador de pó, você não vai lá para a página home, você não vai clicar aqui no site principal da Kabum e ficar olhando as coisas aqui. Isso aqui é para tráfego direto, pro tráfego pago, tráfego social, isso não vai acontecer. As pessoas elas vão ficar na página que elas estão. Olha como que o site tá demorando para carregar. A minha internet tá ruim, mas eu acho que minha internet não tá tão ruim não, o site mesmo tá demorando, entende? Então aqui a página principal é mais decorativa mesmo. Por quê? Porque é interessante você passar profissionalismo. Lembre-se, cada etapa do seu site precisa passar profissionalismo, mas não é necessariamente o que vai fazer com que você venda, beleza? São esses outros elementos que vai fazer com que você venda. Pegou a visão? É basicamente isso que você precisa ter. Só que esses elementos que eu te passei aqui para você ter dentro da sua loja vão te ajudar, obviamente, a você vender mais, mas isso não necessariamente vai fazer sua venda. A venda no digital, ela é feita como consequência de um público selecionado, de uma campanha bem feita, de uma oferta validada, de uma narrativa bem feita. Tudo isso são elementos. Mas, entenda isso e guarda isso no seu coraçãozinho. O tráfego pago, ele não vai salvar o seu negócio. Não adianta você ir investir, pagar uma agência para subir campanha para você, porque não é isso que vai fazer com que sua loja venda. Existem outros atributos que você precisa aprender. Hoje você aprendeu mais um, mas é uma conjunção de vários elementos que vai te trazer resultado. E se você quer aprender mais, é só você se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem aula incrível te ensinando com detalhe, conteúdo muito melhor que muitos treinamentos pagos por aí, te ensinando como vender no digital. E se você quer se aprofundar mais, entra no nosso grupo e participa ali da nossa comunidade, que isso vai te ajudar a ir para um próximo nível ainda melhor. Senhoras e senhores, foi uma honra demais. Espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Coloque em prática, porque conhecimento sem ação não vai mudar. Revisa o seu site, entenda o que está de errado ali dentro, o que você pode melhorar, recadastra se for necessário, entenda quais são os produtos que tem maior profundidade de estoque ou que você consiga comprar mais dos seus fornecedores e assim por diante, porque é isso que vai te gerar resultado. Fechou? Senhoras e senhores, foi uma honra imensa estar aqui no vídeo de hoje. Te vejo no próxima aula. Valeu e fui!